Existe uma sensação profundamente estranha, que quase todo ser humano já experimentou pelo menos uma vez na vida. Você está caminhando, vira uma esquina ou simplesmente olha para a paisagem, e algo no seu cérebro dá um estalo. Algo parece fundamentalmente errado. Não é um perigo físico imediato, não é uma ameaça visível que te faz querer correr. É um desconforto muito mais sutil e silencioso, como se por um erro de renderização do próprio universo, você tivesse tropeçado em um pedaço do mundo que deveria ter sido apagado, modificado ou simplesmente esquecido pelo tempo. Quando ouvimos falar de conceitos modernos da internet, como as backrooms, ou os arquivos confidenciais da Fundação SCP, ou até teorias complexas sobre universos paralelos, é reconfortante pensar que essas ideias pertencem estritamente ao campo da ficção, mas na verdade, o nosso planeta é muito mais desconfortável. Existem coordenadas reais na Terra que provocam exatamente essa mesma resposta psicológica no nosso sistema nervoso. Lugares onde a lógica parece ter sofrido uma falha no sistema, e até mesmo onde a imagem ao redor parece ter sido projetada por uma inteligência artificial que nunca visitou o nosso mundo. E hoje, nós vamos revisitar alguns desses locais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E com isso, vamos para o vídeo. Imagine a seguinte cena. Você está flutuando a bordo de um pequeno barco de madeira, remando lentamente por um canal de águas escuras e completamente silenciosas durante uma tarde cinzenta. A vegetação ao redor é densa, abafando quase todo o som do mundo exterior. Você contorna uma última curva na água e, de repente, o silêncio se transforma em uma pressão psicológica insuportável. Você percebe que não está mais sozinho. Centenas de pares de olhos inertes estão observando a sua chegada da margem. Só que não existem pessoas ali. O que está diante de você é a Ilha das Bonecas. São centenas, talvez milhares de bonecas de plástico, presas e penduradas nos galhos retorcidos das árvores. Elas estão por toda parte. Muitas delas não possuem mais olhos, exibindo órbitas escuras e vazias. Outras perderam braços, pernas e até a pele de plástico artificial foram castigadas por décadas de chuva, lama, sol e decomposição, criando texturas que imitam perfeitamente a degradação humana. A história por trás desse cenário parece saída de uma lenda urbana, mas os registros são reais. Tudo começou com um homem chamado Dom Julian Santana, que decidiu se isolar do mundo e morar naquela ilha. Pouco tempo após a sua chegada, ele encontrou o corpo de uma jovem garota que havia se afogado nas águas escuras do canal. A partir daquele dia, Julian começou a ser atormentado por passos, sussurros e lamentos que vinham da escuridão. Convencido de que o espírito da garota estava preso no local, ele encontrou uma velha boneca velha flutuando na água e a pendurou em uma árvore, como se fosse uma oferenda para acalmar a entidade. O que começou com um gesto de proteção se transformou em uma obsessão doentia, que durou mais de 50 anos. Julian passou o resto da sua vida recolhendo bonecas dos lixos e dos canais, transformando a ilha em um santuário bizarro. Décadas depois, o homem foi encontrado morto, afogado exatamente no mesmo ponto onde ele dizia ter encontrado a garota. Andar por aquela ilha dá a sensação nítida de estar caminhando por uma dimensão de transição, uma tentativa grosseira e assustadora de reproduzir um pesadelo em plena luz do dia. E cá entre nós, é bem assustador. Se você viajar até o coração do deserto de Karakum, no Turcomenistão, um dos lugares mais isolados e áridos do planeta, você vai eventualmente se deparar com uma anomalia que desafia toda a nossa percepção sobre o que é natural. No meio da vastidão da areia e das rochas, existe uma cratera colossal que está queimando sem parar há mais de 50 anos. Seu nome geográfico oficial é Cratera Darvaza, mas a população local e os poucos habitantes que se atrevem a chegar perto deram um nome mais preciso: a porta para o inferno. O buraco tem mais de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade. Durante a noite, o cenário se torna profundamente irreal. O brilho vermelho e alaranjado das chamas eternas podem ser vistos a quilômetros de distância do horizonte, iluminando as nuvens de fumaça que sobem em direção ao céu. O chão parece ter sido rasgado com uma força violenta, revelando um abismo de fogo e calor extremo que nunca se apaga. O aspecto mais perturbador da porta para o inferno é que ela não é um fenômeno vulcânico natural. Ela nasceu de um erro de cálculo humano. Em 1971, uma equipe de engenheiros soviéticos perfurou a região em busca de petróleo. O problema é que eles atingiram uma enorme caverna subterrânea repleta de gás natural. O chão, sob a plataforma, desmoronou por completo, engolindo os equipamentos e abrindo a cratera. Com medo de que os gases venenosos escapassem e dizimassem populações vizinhas, os cientistas tomaram uma decisão pragmática. Eles atearam fogo ao gás, acreditando que o combustível queimaria por completo em algumas semanas. O que eles não esperavam era que o fogo continuasse aceso até os dias de hoje, consumindo uma reserva subterrânea que parece não ter fim. Estar na borda da Darvaza, ouvindo o som constante de labaredas e sentindo o vento quente do deserto, faz seu cérebro esquecer que você está no planeta Terra. É a materialização física de um cenário de ficção científica, operando bem diante dos nossos olhos.
Se você caminhar pelo oeste da Polônia, perto da cidade de Gryfino, você vai encontrar uma seção florestas que parecem violar a geometria básica da natureza. À primeira vista, quando olhamos para fotos desse lugar, o nosso cérebro tenta rejeitar a informação visual, presumindo que se trata de uma colagem digital ou até mesmo de uma imagem gerada por uma inteligência artificial. Mas o mistério é totalmente físico, palatável e real. O lugar é conhecido como Floresta Torta. Trata-se de um agrupamento de aproximadamente 400 árvores de pinheiro, plantadas por volta do ano de 1930. O que torna essa floresta um desvio completo da realidade é a forma de seus troncos. Todas as 400 árvores cresceram fazendo uma curvatura acentuada de 90 graus acima da sua base, arrastando-se paralelamente ao chão antes de se erguerem verticalmente de novo. Há quase um século, botânicos, historiadores e cientistas tentam encontrar uma resposta definitiva para o que aconteceu ali. Algumas teorias sugerem que uma nevasca extremamente pesada e prolongada teria esmagado os pinheiros, ainda quando eram pequenas mudas, forçando o crescimento deformado. Outras hipóteses falam apenas sobre flutuações gravitacionais locais ou anomalias do solo da região. Porém, uma terceira teoria é ainda mais aceita, que aponta para a intervenção humana. Acredita-se que os marceneiros locais tenham curvado os troncos propositalmente, usando técnicas mecânicas para extrair madeira curvada para a fabricação de bancos ou até mesmo móveis específicos. Mas a Segunda Guerra Mundial estourou logo em seguida. A cidade foi evacuada e o segredo de como eles fizeram isso desapareceu com o tempo. A falta de uma resposta médica ou histórica absoluta é o que torna a Floresta Torta um lugar tão perturbador para nossa mente. O cérebro humano foi programado evolutivamente para reconhecer e decifrar padrões da natureza. Quando encontramos um padrão artificial repetido centenas de vezes sem resposta alguma, o ambiente se torna instantaneamente um espaço liminar desconfortável, assim como as backrooms. Nosso planeta está repleto de cidades fantasmas, lugares que foram abandonados devido a crises econômicas, guerras ou até mesmo desastres naturais, onde a população simplesmente arrumou as malas e partiu, deixando estruturas vazias para trás. Mas a história de Centralia, no estado da Pensilvânia, é muito mais complexa e angustiante. Ela não foi abandonada de um dia para o outro. Centralia foi morrendo lentamente, ao longo de décadas, sofrendo uma erosão invisível que destruiu sua estrutura por baixo. Durante o século XIX e metade do século XX, Centralia era uma comunidade mineradora próspera, construída sob uma das maiores e mais ricas reservas de carvão mineral do país. Centenas de famílias viviam ali, com suas igrejas, escolas e comércios, até que em maio de 1962, um terrível acidente mudou o destino da cidade para sempre. Uma queima de lixo controlada em um aterro acabou atingindo uma das aberturas das antigas minas de carvão que estavam desativadas. O fogo encontrou os veios subterrâneos de combustível puro e começou a se espalhar pelo labirinto de túneis que passavam por baixo das casas e das ruas da cidade. Nas décadas seguintes, Centralia se transformou em uma simulação viva do purgatório. O carvão embaixo da terra queima de forma extremamente lenta e sufocante. A temperatura sobre o solo começou a subir em níveis perigosos. Gases tóxicos como monóxido de carbono começaram a vazar pelos porões das casas. O asfalto das rodovias principais começou a rachar, abrindo fendas profundas de onde subiam colunas constantes de fumaça cinzenta e cheiro de enxofre. O governo americano foi obrigado a intervir, comprando as propriedades e retirando os moradores da região devido ao risco iminente de colapso do solo. Hoje, Centralia quase não existe mais no mapa oficial. A maioria das casas foram demolidas, mas as calçadas, as placas de trânsito e até mesmo as estradas que foram abandonadas ainda continuam lá. É um cenário fantasmagórico absoluto, um lugar congelado no tempo que parece esperar por habitantes, carros e atores que sabemos que nunca mais vão chegar. De todos os lugares mapeados no nosso planeta, nenhum consegue replicar com tanta fidelidade a estética vazia, melancólica e assustadora das backrooms, quanto a zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, particularmente a cidade fantasma de Pripyat. Pripyat foi planejada na década de 1970 para ser uma cidade modelo da União Soviética. Era um local moderno, vibrante e projetado especificamente para abrigar os cientistas, engenheiros e trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Junto com suas famílias, havia piscinas, escolas infantis altamente equipadas e até estádios de futebol, e um parque de diversões que estava prestes a ser inaugurado. Até que a madrugada do dia 26 de abril de 1986 destruiu o futuro daquela população. O reator número 4 da usina explodiu, liberando uma nuvem massiva de radiação na atmosfera. Nas horas seguintes, os moradores de Pripyat continuaram suas rotinas sem saber o ar que estavam respirando. Quando a ordem de evacuação total finalmente chegou, a população foi informada que seria uma ausência temporária, que levaria apenas 3 dias.
Eles foram orientados a levar apenas documentos e roupas leves. Nem preciso explicar que eles nunca mais voltaram. O resultado dessa evacuação rápida é um pedaço do nosso mundo que foi congelado no tempo por 40 anos. Escolas vazias com cadernos abertos ainda sobre a mesa, parques infantis onde o metal dos brinquedos enferrujou no silêncio e até apartamentos destruídos pelo tempo, onde fotos de família e roupas ainda continuam penduradas. O verdadeiro horror de caminhar por Pipi Art não é encontrar uma ruína antiga, como um templo romano ou uma construção de pedras de milhares de anos. O horror vem de perceber que o cenário exibe vestígios da nossa própria tecnologia contemporânea. São os prédios de concreto, fiação elétrica, vidros e até a estrutura que reconhecemos da nossa rotina, mas todos eles desprovidos de qualquer vestígio de vida humana. Essa é uma prova física de que o mundo que conhecemos, com toda a sua pressa e barulho, pode ser desligado e transformado em um vazio absoluto em questão de dias. Bom, pessoal, a conclusão mais estranha sobre todos esses cenários que a gente visitou hoje não é a aparência bizarra deles, nem as histórias trágicas ou até mesmo os mistérios que cercam esses lugares. Para mim, o que realmente mexe com a nossa cabeça é a resposta que eles provocam no fundo da nossa mente. É que por alguns instantes, esses cenários quebram aquela sensação confortável de segurança. Eles nos mostram que o mundo real ao nosso redor é muito maior, muito mais estranho, mais vazio e infinitamente menos compreendido do que a gente gosta de admitir no nosso dia a dia. E se esses lugares que eu acabei de listar existem de verdade e estão mapeados e ainda têm coordenadas geográficas que são conhecidas, quem de nós pode garantir com total certeza que a gente já encontrou todas as falhas escondidas no nosso mundo? Se você sentiu esse desconforto e quer continuar explorando os mistérios e histórias comigo, aproveite para clicar no botão de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like. Isso ajuda demais e é a melhor forma de apoiar o canal, trazendo mais produções como essa. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual desses lugares você jamais teria coragem de visitar. Bom, isso é tudo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.